Olá, está começando o Pod Mel, podcast do agronegócio que vai te ajudar a chegar à superprodução e ao superfaturamento com mel. Eu sou a Jande. Eu sou Pedro Feldon. E eu sou a Tamires. E para quem perguntou a respeito da participação da Tamires, me perguntaram assim, quem que é essa mulher, gente? O professor Armindo não falou dela, vocês não falaram dela. Não cometeremos a mesma gafe. E a gente cometeu o erro terrível de não apresentar a Tamires devidamente para vocês. Logo no início. A Tamires, hoje, ela faz parte da Escola de Apicultura. Professor, é a contratação, a nossa time de frente do professor Armindo, porque a Tamires, ela tem uns conhecimentos fantásticos e a gente queria dividir isso com vocês hoje no Pod Mel. E Tamires, se apresenta pra galera. Bom, eu sou bacharel em arqueologia, sou licenciada em história, sou especialista em história também, mestre em história e doutor em história, especialmente história da alimentação. Ah, que legal! Então, por isso, como a gente está no Pod Mel e o mel nada mais é do que um dos alimentos mais ricos do planeta, ninguém melhor para falar de mel do que um especialista em história de alimentação. Que legal, gente! E hoje nosso episódio vai falar de um tema muito diferente, que trata da abelha no Brasil, a história que não te contaram. Ou o tema, como eu prefiro que fosse, abelhas no Brasil, a origem. Então, assim, existe o surgimento da criação de abelhas nas Américas, no Brasil. Quando que começou, quem começou, se já tinha algum método, alguma especialização nesse assunto. Por que o povo ia criar abelha? Um bicho que ferrou, um bicho perigoso, um bicho que mata gente, né? Então, assim, sempre quando a gente fala de abelha, o povo morre de medo. Assim, a criação de abelha, ela tem um objetivo muito claro, né? Aqui nas Américas, a gente não tinha abelha com ferrão ainda. Então, a gente está falando de uma época onde ainda era as melipônias trigonas, né? Então, assim, tinha o objetivo do mel, da própolis, da cera e que mais, assim, que esses povos mais antigos se interessavam na criação de abelha? Você já respondeu boa parte dessa questão, né? Os indígenas nas Américas, eles sempre tiveram contato com as meliponas e trigonas. Eram as espécies nativas, são até hoje as espécies nativas com as quais nós convivemos e que eles extraíam o mel. O mel era um produto rico, eles já sabiam que era um alimento, além de saboroso, muito importante para questões de saúde, a própolis também. Então, eles tinham um interesse na criação de abelhas, no caso as meliponas, por vários motivos, a questão alimentar e a questão de saúde, né? Eram então as abelhas sem ferrão. Até então as abelhas apis, né, como nós as conhecemos, as abelhas com ferrão não existiam no Brasil, não tinham sido trazidas para o Brasil. Como a gente está num país, né, continental e a gente tem aí uma ligação muito grande, a ligação territorial, né? Nossa terra, ela faz ligação com a América do Sul inteira, com a América Central, e aí a América do Sul faz ligação direta com a América Central, direta com a América do Norte. Não dá para falar de abelha nativa sem falar da abelha nativa nas Américas, né, Tamires? Porque a gente vai falar muito sobre o Brasil, mas tem coisa nas Américas que são de arrepiar o cabelo, né? Quando a gente descobre como a cultura dos povos americanos estava muito além do que a gente imagina, porque todo mundo quando pensa em índio, pensa em gente pelado, andando para lá e para cá, aquela turma animada, só vivendo ali de caça-pesca, em cima de uma rede de palha, e a gente não sabe, nós já tivemos civilizações incríveis aqui nas Américas. E a gente vai falar um pouquinho disso também? Sim, com certeza. E a apicultura, no caso a meliponicultura desse povo, né? Bem interessante mesmo. Exato. Quando a gente pensa na questão de método principalmente, esses povos das Américas, eles já tinham métodos de criação racional de abelhas. Então, não é porque eram meliponas e trigonas que eles não desenvolveram, não é porque elas não picavam que eles não desenvolveram métodos. Para lá, vamos lá então. Porque o apicultor brasileiro,
A gente tem uma ideia de que a meliponicultura no passado, antes da chegada dos portugueses, era uma coisa só extrativista. Chegava lá, derrubava o pau, levava o mel e a abelha que se lasca. Não era assim então, Tamires? Não era assim. Tamires? Essa conversa de hoje está sendo uma grande oportunidade para a gente poder entender como que era essa criação, essa lida, né, Manejo. o manejo dos povos nativos, não vou dizer primitivos, dos povos nativos com as abelhas. Se existiam rituais, como que era esse manejo, essa criação racional? A gente pode citar poderia citar, ficar a tarde toda conversando sobre os povos nativos americanos e todo esse processo da criação de abelhas. Mas assim, o que nos chama bastante atenção é a questão a presença da criação racional de abelhas feitas principalmente na Península de Yucatán, no México, entre a Guatemala e o México, e no próprio México, onde hoje é a capital do México. Eram povos que a gente chama de povos maia e os povos astecas. Ou seja, a civilização americana mais desenvolvida que a gente teve aqui nas Américas, que tem conhecimento, né? Eram populações, povos complexos, né? Se a gente for pensar em termos de complexidade social, e que tinham uma relação muito forte, muito pungente com a produção de mel. E até hoje os seus descendentes continuam a praticar os métodos que foram desenvolvidos por seus antepassados. E como é que era essa meliponicultura dos povos maias e dos povos astecas lá no México, Tamires? Elas eram feitas em cabaças, a gente pode pensar em cabaças de cerâmica, em que uma vinha por baixo e outra por cima, e no meio saía uma espécie de abertura. Os indígenas deixavam uma enfileirada, uma ao lado da outra. Da mesma forma como a gente coloca uma colmeia do lado da outra, eles também colocavam. É mesmo? Então quer dizer que existia um meliponário organizado dentro dessas duas civilizações? Com certeza. Gente, eu São os primeiros ideia. registros que tem dessa... Pelo menos há 2000 anos existem indícios de que eles já praticavam essa meliponicultura. Quando os espanhóis chegaram nas Américas, eles conseguiram relatar isso muito bem. Fora isso, a gente tem escritos por eles mesmos, pelos próprios astecas e pelos maias, desse desenvolvimento. Tamires, e que abelhas eram criadas por esses povos? Seriam as primas das tibuna, que a gente conhece aqui no Brasil, seriam primas dessas abelhas. Só que do norte. Exato. Entendi. Então são abelhas... produzia muito mel, será, Tamires? Eu não E tenho tinha ideia. valor? Tinha... assim, comércio. O que era feito desse mel? Esse mel era comercializado. Comercializado mesmo? Não era para só a família comer, então? Porque igual a gente pensava, o índio ia lá, quebrava a cabaça, comia o mel e beleza. Não era isso, então? Não era isso. Não tinha extrativismo, assim, puro. Não, exato, não tinha um extrativismo puro. Era uma criação racional e tinha intenções claras de comercialização. Inclusive, o mel era parte de tributos à capital. Né? Para quem conhece pouco da história das Américas, entre os astecas existia uma capital, que era Tenochtitlan, e as pessoas que moravam nas vilas, elas pagavam tributos, como se fossem impostos para a capital. Gente. E um desses impostos era o mel, assim como o ouro, mantas, apetrechos de guerreiros. Então, o mel era um produto extremamente valioso, rico e de luxo. Ele era fazia parte da construção econômica daquela sociedade. Que legal, gente. Olha só, eu não tinha ideia de que já tinha um comércio desenvolvido em cima da meliponicultura nas Américas. Mas assim, aí se a gente está falando de América do Norte, de maias, astecas, incas, e quando a gente desce para cá, América do Sul? Porque a gente tem a ideia de que quando o Brasil foi descoberto, né, que a população que vivia aqui eram pessoas peladas. A Tamires me corrigiu sobre o conceito de primitivo. Mas assim, a gente está tão acostumado a falar assim que os povos eram primitivos,
que é um conceito errado, que a gente acaba querendo falar sem querer. Mas a população nativa do Brasil, a ideia que a gente tem, que a gente aprendeu, né, na escola, é que eram pessoas que não tinham organização, que não tinham conhecimento, que viviam pelado e viviam por viver. O que uma historiadora tem para nos falar sobre esse estilo de vida? Então, os povos indígenas que estavam aqui no Brasil, a gente tem as teorias mais recentes da arqueologia indicam que os povos estavam aqui na América do Sul há pelo menos 12 mil anos. Então, a gente tem uma ocupação indígena, que hoje a gente chama de indígena, mas eram diversos povos, né, diversas populações. Há pelo menos 12 mil anos eles estão ocupando a América do Sul. E não dá para tirar crédito, né, do conhecimento que esse povo tinha. Não tem como a gente descartar toda essa construção de conhecimento e chega até os dias de hoje, mas muitas vezes entremeadas com outras informações que aparentemente são não indígenas e que têm uma origem indígena. Quando a gente fala hoje de apicultura e a gente fala apicultura de resultado, apicultura em grande escala, superprodução de mel, superprodutividade, né? A gente hoje tem uma realidade onde nós vivemos num país onde não existe mais barreiras entre os países, né? Nós estamos num mundo globalizado, onde as pessoas precisam comer, precisa de alimentação, então existe essa necessidade de se produzir muito porque existe uma grande demanda. Sim. Quando a gente retorna para os povos indígenas antes da chegada dos portugueses, antes da chegada dos bandeirantes, a gente tem uma realidade totalmente diferente, né? Eram tribos pequenas, pouco povoadas, né? Aqui na América do Sul principalmente, a gente não tinha uma civilização tão populosa quanto a civilização maia, a civilização asteca. Organizações de cidades. Organizações de cidades muito grandes, aldeias, né? As aldeias eram menores. Então, as necessidades também não eram tão grandes. Então, a gente tem que entender essa realidade desses povos que já estavam aqui e também uma forma de ver a natureza completamente diferente da nossa. Porque o apicultor, Tamires, isso aí eu posso falar, o apicultor, quando a gente fala, né, da forma do índio trabalhar, todo mundo pensa que o índio chegava lá, derrubava o cupinzeiro, pegava uma tiúba e aquele enxame ia morrer e ele lambuzava de mel e ia embora para casa. Era assim? Não. Para nossa surpresa, não. Não era assim, não Tamires? Era assim. A gente tem realmente populações menores vivendo aqui na América do Sul. As fronteiras não existiam como hoje, né? Sim. Então os contatos eram diversos. Tem diversas populações que mantinham esse contato muito próximo, e o mel sempre foi um elemento muito importante. Mas nós pensarmos que os indígenas eram pessoas que degradavam o ambiente e simplesmente carregavam aquele mel para casa, não é verdade. O que eles faziam? Eles tinham métodos de manejo, assim, não da mesma maneira que os maias e astecas, mas tinham também métodos de manejo para com as trigonas, para com as meliponas. Então, eles faziam sim uma retirada do ambiente, mas eles sabiam diferenciar favo de mel de favo de cria. A ideia que a gente tem, ou que foi passada erroneamente, não sei porquê, na nossa infância, é que as pessoas, que os indígenas, por exemplo, eles não tinham a mesma capacidade que a gente tem. A gente tem uma ideia de que as pessoas, que a civilização pensante e inteligente, ela é recente, mas não é isso, né? Não é verdade. Assim, quando eu trabalho com pré-história, normalmente quando dou aulas, né, uma coisa que chama bastante atenção dos alunos é o seguinte: quando a gente fala de pré-história, a gente pensa em pessoas que eram peludas, cabeçudo, testudo, os dentão, urrava, levava aquela caverna, clava, né? Peladão. Pelado, não tinha nenhum tipo de comunicação ou uma comunicação muito rudimentar. Mas se a gente pensa que há 10 mil anos nós estamos aqui na América e que se você olhar no espelho, você vai ver o homem que estava morando aqui há 10 mil anos, é isso que é. Então, nós temos as mesmas características, as mesmas feições, o mesmo cérebro, a mesma forma de comunicação
do que as populações que já estavam aqui na América há 10 mil anos. A mesma condição assim, intelectual, digamos assim. Intelectual, biológica, né, de desenvolvimento de comunicação e também de manejo do ambiente. Então, ver o ambiente como uma casa, como uma forma, uma morada, saber que de trabalho. Se destruir aquilo ali, não vou ficar sem. Então, eu tenho que... Se eu gosto de mel, se o mel me faz bem ou tem algum valor, realmente eu teria que preservar, manter, multiplicar, né, fazer com que tivesse mais. E assim, eu sei que os povos indígenas brasileiros, eles não tinham ganância e não tinham necessidades muito grandes, né? A gente tem que pensar que era um povo que morava no paraíso, gente. Tinha comida com fartura, caça com fartura, peixe com fartura. Nenhum país, nenhuma região do mundo a gente tem uma fauna tão diversa, principalmente aquática. Gente, quando a gente vê pessoas de fora chegando no Brasil para pescar, eles ficam loucos. A quantidade de peixe diferente. Então, assim, ele não precisava de muita coisa. Então, até por isso, a evolução tecnológica dos indígenas ela se deu muito mais atrasada do que a dos povos árabes, dos povos europeus, que tinham guerras o tempo todo, que tinham revoluções o tempo todo. Então, eles não tinham essa fartura, então eles tinham que sair para procurar. Para buscar, para lutar. Aí, assim, então trocava-se muito conhecimento, né? Eu acho que a população nativa do Brasil ficou aqui, tá tudo bem, então vamos ficar. A gente não tinha necessidade de conhecer outras coisas, porque estava suficiente. Mas a gente está falando de ser humano. Aliás, eu acho, né? A Tamires que tem que... E com relação às abelhas, Tamires? Vamos voltar a falar das abelhas. Então, assim, as abelhas que estavam aqui antes da chegada dos portugueses, as abelhas nativas, são as mesmas que a gente tem aqui hoje. Sim, não tem diferença nenhuma. Não, são as mesmas subespécies. As mesmas subespécies da que já existiam. Hoje, aqui no Brasil, a gente tem mais de 300 raças de abelhas, não é isso? Então, assim, é isso mesmo, Lucas? O Lucas estava acompanhando o Tainan esses dias. É isso mesmo, mais de 300 raças de abelhas sem ferrão, abelhas nativas, né? E quais eram as abelhas que mais eram criadas aqui no Brasil, Tamires? Eram as abelhas jataís, mandaçaias e as borá. Essas eram abelhas que, quando os portugueses já estavam em convivência com os indígenas no século XVI, conseguiram relatar. Então, essas já são certeza que eram criadas de forma racional pelos indígenas brasileiros. Mas é muito provável que outras espécies também eram criadas, só que o que a gente pode falar com certeza são dessas. Entendi. Até mesmo porque a identificação pode não ter sido muito precisa, né? Nessa época aí. Tinha a questão da tradução também, né? Da língua, então realmente pode ter de alguma forma passado uma abelha ou outra, ou não terem anotado, não terem observado, ou mesmo os indígenas não queriam revelar. Segredos. E aí, Tamires, eu falo assim, quando a gente fala então de metodologia, de manejo, e você vem me falar que não era só extrativismo, existia toda uma técnica para cuidar disso. Aqui no Brasil, como é que era essa técnica? Com essas raças de abelhas? Porque assim, eu fui criado em um quintal onde a gente criava uma cabacinha de abelha jataí. Eu aprendi com os meus avós, que provavelmente aprenderam com os avós deles, e que, se você está me dizendo que a jataí era uma das abelhas mais criadas pelos indígenas, como é que era feita essa criação? Conta pra gente. Eles, dos relatos, inclusive, eu vou falar aqui minha fonte, porque eu sou historiador, é o Sérgio Buarque de Holanda, ele tem diversos relatos, né? Ele foi historiador e trabalhou bastante com essas informações. Parente do Chico Buarque? Sim, senhor. Olha só. E do Aurélio Buarque? Com certeza. Olha só, então temos uma família aí, né? Que legal. É uma família importante. O Sérgio Buarque, ele fala bastante sobre a criação da jataí. Ele faz uma compilação, faz todo um estudo dos sertanistas. No caso, quem eram os sertanistas? Eram os bandeirantes, mas não só bandeirantes, mas sim também outros estudiosos que andaram pelo Brasil. Fizeram as excursões adentrando do litoral para o interior. Exato. Mas não no século XVII, XVIII, né, um período posterior. Normalmente o século XVIII, né, com mais regularidade. 1700 e alguma coisa. Isso. Isso. E aí, eles relataram que
alguns indígenas pegavam troncos na natureza que já tinham colmeias de abelhas vivendo nesses troncos e transportavam para a aldeia o tronco com a colmeia. Não, imagina aquela árvore imensa. De alguma forma, esse tronco era talhado, né, mas de maneira que conservasse a colmeia de forma mais intacta possível, sem danificar, porque a intenção era mantê-la viva. Uhum. Então, transportavam aquela colmeia para debaixo da casa e faziam a criação. Tampavam ela com um pedaço de madeira. Essa era uma dos cuidados que eles tinham durante o transporte e o manejo. Sabiam quando retirar o mel, como retirar para não danificar a parte onde tem as crias. Uhum. Então sabiam muito bem onde estava o favo de mel, onde estava o favo de cria, conseguiam fazer essa extração do mel de uma forma que não deixasse as abelhas e as crias totalmente sem mel. Mantendo a colônia. Mantinham a colônia e tinham sempre um cuidado que a gente ainda mantém, que é de, na hora de fazer o transporte, a gente tem uma distância segura de transporte da colmeia. Para as abelhas não retornarem. Eles já faziam esse tipo de... Já tinha esse conhecimento. Exato. Olha só, gente. Foi adquirida através da tentativa, acerto e erro, né? Até aqui, ó, ela volta, vamos botar para mais longe, acho que é assim. Não, olha muito só. Provável. Nossa. Então quer dizer que aquela ideia de que ia lá, rachava a árvore, tirava o mel e deixava as abelhas lá, e no ano que vem, se as abelhas estivessem lá, não, tinha todo esse cuidado mesmo com o animal abelha. Sim. Até porque a abelha sempre foi um animal sagrado, né, Tamires, para o ser humano. A gente sempre respeitou, ainda mais os povos que tinham mais contato com a natureza, esse vínculo mais próximo com a natureza, sempre tiveram um respeito muito grande pelas abelhas. Eu sempre falo assim, costumo dizer que a abelha tem um quê de divino, né? Assim, as populações veem muito essa divindade na abelha e eu acho que tem mesmo. E assim, é um animal tão pequeno, né, que ele vive por tão pouco tempo, trabalha dioturnamente para produzir esse alimento que, gente, todos os animais que eu conheço gostam de mel. Né? É impressionante. Então, assim, não dá para você deixar de admirar uma criação. Deus foi muito sábio ao criar as abelhas. A gente sabe que os outros povos, eles usavam os produtos da abelha em geral, né? Não só o mel, como a gente já conhece, que é esse alimento riquíssimo para a saúde, para diversos fins, mas também usavam a cera e a própolis. Existe relato dos nossos indígenas usando esses produtos também, de alguma forma? Tem relatos do uso da própolis, principalmente, como um produto que contribui com a saúde e também para usos estéticos. A própolis, ela tem uma cor escura, é diferente da própolis da apis, né? Normalmente ela tem uma cor escurecida. Essa própolis, ela era utilizada para fins estéticos, para pintura corporal. Nos rituais? Em rituais. Em rituais ou em dias de festa, né, que também não deixa de ser um momento ritualístico, mas era bastante utilizado. E eles já sabiam que a própolis, ela promove, de muitas maneiras, saúde ao corpo humano. Então existiam formas de consumo também da própolis. O nosso indígena, ele usava cera para vela, por exemplo? Tem relatos do uso da cera para velas com os maias e os astecas, mas com os indígenas, até o momento eu não encontrei nenhuma fonte. Os indígenas sul-americanos, você está falando? Os indígenas sul-americanos, principalmente do Brasil, né? Quando falo, principalmente do Brasil. Então não encontrei, eu acredito que não tenham relatos até o momento do uso da cera principalmente da mesma forma que os europeus utilizavam, no caso para velas, né, para questões religiosas. A cera, eles sabiam da existência da cera, mas não tinham o mesmo uso. Olha só. Provavelmente o pólen deveria ser um alimento maravilhoso para eles, né? Porque o pólen era bem utilizado. O samorá, até hoje, inclusive a gente está com o samorá lá em casa, tem que trazer aqui para vocês também. A gente fez colheita mês passado
e guardamos Eu fiz questão de separar os assim, favos. carinhosamente, porque Gente, é muito gostoso. quem trabalha com abelha, a gente, assim, às vezes fala, é mel. Mas quem trabalha com abelha, você pega o quadro, aí você vê assim, eu já imagino o trabalho que deu para colocar aquele tanto de pólen ali, para compactar. E quando você prova, vem um gosto, mas é um negócio divino. E outra coisa, é tão interessante. Aí viajei. Não, mas assim, hoje eu estava com as meninas da Hotmart, lá na Cia da Abelha, e elas levaram pólen para São Paulo, né? E o pólen é diferente do pólen que está dentro dos favos. O pólen que que a gente coleta quando as abelhas chegam na colmeia, ele é selecionado pelas abelhas, ele cai, a abelhinha vai lá, deixa lá, o apicultor tira, desidrata e a gente vende. Ele é saboroso, ele é gostoso. Mas ele não passou pelo... Mas ele não passou pelo aquele armazenamento na cera, o processo de quebra de enzimas, com a saliva da abelha, com a temperatura correta dentro e com adicionamento de mel, porque toda vez que você vai tirar, ele está lambuzado de mel, assim, é muito gostoso. E a gente consegue ver até a separação de cor. Tem um que é mais laranjado, outro que é mais assim, amarelinho. Tem... Então... gente, eu quero conhecer. A gente vai trazer. Não, tá separado, eu vou trazer. Essa semana a gente não vai deixar. Não, mas eu imagino. Mas vamos voltar para falar dos indígenas e do método de meliponicultura. Da origem, né? Da história que não te contaram sobre isso. Porque para mim isso foi surpresa. Quando a Tamires trouxe pra gente essas informações, gente, para mim foi surpresa. Porque a gente, como eu disse já no começo do programa, a gente que trabalha buscando aquela superprodução, né, uma produção capaz de mudar o PIB do agronegócio brasileiro através da apicultura, a gente às vezes esquece as origens. Assim, o que a gente pretende é popularizar mais a apicultura para que muitas pessoas tenham acesso a essa informação, que é a produção de um alimento tão rico e de uma forma que é possível, assim, para muitos que acreditam que não tem condição de entrar em outra cultura, né? A apicultura é uma opção. E saber como que é a origem, porque a gente tinha uma ideia de que as meliponas não tem não tinham tradição. Não tem história, né? Não, é uma abelhinha que a gente cria só por hobby. E não é. Se a gente tivesse ficado só com elas também, a gente já tinha uma história de abelha, sobre mel, sobre produção, sobre consumo. Com certeza. A gente tem muita informação, tem essa questão da tradição, né? E eu acho muito rico fazer um estudo, conhecer sobre esse assunto. Então vamos falar um pouquinho das tribos que a gente tem aqui no nossa região da América do Sul. Tem catalogado essa diferença de tribos? Assim? De tribos com criação de abelha. O que você traz pra gente, Tamires, assim, em tal região criava assim, esse assado, os povos, tá? O que você fala pra gente dessa diversidade? A gente tem muitos povos indígenas que ainda tem o mel de abelha como um produto importantíssimo, seja em rituais, seja para alimentação cotidiana, né, do dia a dia, mas principalmente voltada para rituais. A gente tem aqui no Brasil, o próprio Sérgio Buarque também traz essa questão, que os coroás na região litorânea já tinham uma prática de produção, de criação de abelhas. Nós temos também os Nambiquara na região de Rondônia, nós temos os Caingangue na região de São Paulo, do Paraná, na região sul do Brasil. A gente tem os Guaranis, que até hoje tem uma prática ritualística muito presente, muito forte com a questão do mel, e os Carajás aqui em Goiás. Você já teve muito trabalho nas aldeias Carajás, né? Com certeza. Você já viu meliponicultura lá, Tamires? Você já viu assim o uso do mel lá? Conta pra gente como é que foi a sua experiência observando esse povo, Tamires. Eu trabalhei, durante o doutorado, eu trabalhei com os povos Inã da Ilha do Bananal. E enquanto eu estive na aldeia, eu não tive a oportunidade de ver nenhum trabalho relacionado diretamente à meliponicultura, mas
eu tive contato com anciões que me relataram sobre o uso do mel. Olha só. E o uso do mel, ele é muito voltado ao ritual, que a gente já falou aqui em um outro pó de mel, ao ritual de nascimento da criança. Para quem não sabe, os indígenas não se dividem em idades como nós. Quando a gente chega na aldeia, pergunta a idade, alguns, os mais velhos principalmente, não tem nem ideia. Não tem ideia e isso não é importante. Eles se dividem por ciclos de vida. Então, nós temos o ciclo do nascimento, quando a criança, logo depois, quando a criança começa a engatinhar, ela muda de ciclo. Quando ela começa a sentar, ela muda de ciclo. Quando ela começa a andar, ela muda de ciclo. Quando a menina menstrua, ela muda de ciclo. Quando o menino, no caso, passa por um ritual, ele muda de ciclo, para a passagem do menino para homem. Quando se tem filhos, muda-se de novo de ciclo, assim sucessivamente, até chegar ao ancião. Então, o ancião é a pessoa que teve mais experiências. E quando uma criança nasce, um ritual importante nesse momento, nesse ciclo de vida, é uma espécie de batismo. Batismo entre aspas, é só para comparar com a ideia ocidental, cristã, né, não indígena. Eles passam mel na boca da criança. O mel, ele tem uma importância de falar para a criança: esse é um gosto bom, esse é um sabor gostoso e que você você pode senti-lo em meio à família. Olha que bonito, hein? Uma boas-vindas. Olha só. Exato, boas-vindas para aquela criança que acaba de nascer. Então, é um ritual importante. Eles ainda mantêm, principalmente as famílias mais tradicionais. E o mel é usado também em outras festas, mas ele tem uma importância grande nesse momento, principalmente do batizado da criança. Aqui no Brasil não se fala em hidromel não, né? Não tem bebida feita com mel, adoçada com mel? Existe. Tem, né? Nos indígenas brasileiros eu sei que tem. Agora que eu Mas me veio já antes das da colonização, antes das aves, existe relato também do uso do mel como bebida fermentada. Então, fermentada também? Sim. Então assim, para deixar doidão, assim, para dar um Nossa, grauzinho? Olha, essa novidade. Assim, eu tô aprendendo muito hoje, porque eu não sabia dessa questão dos ciclos, que não é contado por anos, né? Assim, a idade cronológica do indígena é diferente. E agora é essa que eles gostavam de uma bebidinha. Gente. De mel, A de mel é a primeira novidade. Eu sei que tem como é que é o nome daquela bebida feita com mandioca? O calugi. O calugi. E a do milho? Bom, tem a chicha e tem... Isso. E tem São fermentados são também? fermentados. Mas essa do mel, Tamires, aonde? Existe Tamires? produção Você ainda? sabe? Aquela, tipo, Não. não que me interesse, que eu queira beber, mas... Eu acredito que não mais. Tem muitos relatos de sertanistas que tiveram contato com essas bebidas. Eu não vou lembrar agora o nome do povo, do grupo, né, que produzia essa bebida, mas tem sim. Nossa, que legal, gente. Bom saber. Não, então, mas aqui a gente não se fala em uso comercial do mel da melipona e da trigonona. Os indígenas era só para o consumo local, digamos assim. Próprio. Mas tem uma coisa que me chama a atenção. Entre os Guajajara, que ainda hoje temos Guajajara na região ali do Maranhão, existe uma festa chamada Festa do Mel. Essa festa é uma festa em que, inclusive, ela foi retomada muito recentemente, como uma festa importante, ritualística entre eles. Eles convidam pessoas, existe uma aldeia anfitriã que recebe várias outras aldeias. Ter o mel mostra o poder desse grupo, né? desse povo anfitrião. Não poder no sentido que a gente entende poder, mas um poder de poder receber a todos com alegria, uma fartura, um orgulho. Um orgulho, daquele orgulho bom de poder ter algo para oferecer para o seu visitante. E algo muito bom. Algo muito bom. Exato. Né? É receber em casa, assim, poder receber em casa com, olha, o tempo que há de melhor. É receber hoje com
o favo e uma tábua de queijo frios. Então, se já tinha essa visão... Se a gente pudesse comparar seria você receber sua visita com aquele quadro lindo de mel. Então, se já tinha essa visão de receber outros povos, significa que tinha que ter um cuidado maior e uma produção maior para receber todo mundo. Sim. Porque nós não estamos falando de colmeias apis que dão 50, 60 quilos de mel cada colmeia, né? A gente está falando de uma produção muito rara, muito, como é que eu falo, pequena, muito limitada. Então, para receber esse povo todo, como é que era isso, Tamires? Já se preparava há muito tempo, né? Um ano inteiro preparando, guardando mel? Eu acredito, eu teria que confirmar um pouco mais essas informações, mas a festa do mel acontece em setembro. E era o momento que eles já tinham conhecimento que tinha uma abundância de produção de mel. A gente sabe muito por quê, né? O professor Armindo tem todas as explicações do porquê. É o final da nossa safra. É o final da safra. Exatamente. No final da safra, eles estão acabando as flores. A colheita. E é quando a gente tem a maior abundância de mel. Exatamente. Então eles já tinham observado isso? Já tinha essa observação, já sabia onde estavam essas colmeias, né? Já tinha um preparo para coleta desse mel para receber os visitantes. Olha só, que legal. E assim, é uma curiosidade minha agora. Existe algum estudo que leve as pessoas a essa crença que a gente aprendeu de criança, que o índio ia lá e destruía tudo, que as pessoas que moravam antes aqui não tinham cuidado com a natureza, que saíam derrubando tudo? Existe, assim, já alguns relatos sobre quem fazia? A gente está sabendo agora que não eram os índios, porque eles até eram uma coisa chique ter o mel. Então, de onde que vem essa crendice? Que ensinou pra gente? Porque não sei, a maioria que deve ter mais ou menos a nossa idade, que está se interessando pela apicultura agora, a gente aprendeu uma história do Brasil que a gente está vendo que tem muita coisa que não bate, não fecha a conta, né? E é difícil hoje em dia você falar assim, como que eu vou ensinar meu filho? Porque né? A gente tem uma reconstrução da história do Brasil que foi amplamente divulgada, né? Uma concepção de que o indígena é primitivo, de que o indígena é aquele que vive pro hoje, que é preguiçoso, que gosta só de ficar em rede, não se preocupa com o trabalho, não se preocupa em armazenar nada. Essa ideia é uma perspectiva, é um pensamento não indígena, é um pensamento branco, né? E que traz muitas questões preconceituosas aí. Por quê? Quando a gente pensa no indígena, a gente tem essa ideia errada, mas o indígena tem um pensamento de eu não preciso necessariamente armazenar, mas eu não vou destruir o meio ambiente, porque é a minha casa. Eles necessitam desse meio para a sobrevivência. Tem uma frase de um indígena Javaé que ficou bem gravada na minha cabeça e eu achei interessantíssima. Ele fez uma entrevista com o avô dele. E nessa entrevista ele perguntou: meu avô, como era antigamente sem geladeira? Porque você precisava de armazenar as coisas. E o avô dele falou que a geladeira eram os rios. A ideia de armazenar é uma ideia não indígena. Aliás, a ideia de armazenamento é uma ideia não indígena. O indígena ele preserva o ambiente para ter aquele ambiente que é rico, é sagrado, é importante, que né, provém de alimento disponível o ano todo, porque ele necessita dessa questão. No caso da pesca, né? Da pesca, seja da caça, da pesca, da presença de madeiras, de espécies vegetais, da flora, da fauna, né? Então, quando a gente pensa no indígena como aquele que destrói o ambiente, essa ideia também está errada, né? Porque quem não tinha uma preocupação na manutenção ou tinha um vínculo com a terra foi quem veio de fora, né? No caso, portugueses, espanhóis.
eles não tinham uma relação forte com a terra. Então, para eles não interessava tanto preservar aquele ambiente. A preocupação era de exploração. O extrativismo de extrair para levar. Então, quando a gente tem, num período posterior, essa miscigenação de indígenas com não indígenas, né, com um caboclo que tem essa prática não indígena, ele acaba destruindo, continua-se a destruir, né, a natureza para coleta, para extração, sem a preocupação com o meio ambiente. Então, eu acredito que vem daí essa ideia de que era um indígena. Não era o indígena, né? Já era uma pessoa, eram pessoas que já tinham essa miscigenação. Não era da mesma cultura, né? Não era e tinha esse pensamento não indígena. Entendi. E como o Pedro falou... Não, eu entendi. Agora sim, vamos lá. Deixa eu voltar de novo para fazer uma certa comparação da meliponicultura nativa brasileira, né, com a apicultura que a gente tem hoje. Você já me falou aqui que na meliponicultura azteca, na meliponicultura dos indígenas norte-americanos, existia já essa organização o ambiente próprio para a apicultura. E o indígena brasileiro? Existe relatos dele criar as colmeinhas também? Ordenar? Como é que é isso, Tamires? Existia não na quantidade que os maias e os astecas faziam. Eles tinham os maias e astecas tinham uma preocupação em quantidade, maior com a quantidade. Os brasileiros não tinham essa preocupação. Então era uma cabaça, era a criação, você falou aquela hora sobre a criação em cabaças. Essa criação em cabaças existiu e ela é de origem indígena. Os sertanistas trouxeram essa informação, essa forma de criação para dentro das casas no período posterior, né, já quando teve uma miscigenação maior, já no século 17, 18. Então não era só pegar o tronco de árvore e colocar lá. Então já se existia um manejo de se colocar numa cabaça, num outro tronco. Eles usavam barro também? Aqui no Brasil não tem relatos do uso de um vasilhame cerâmico para colocar as meliponas, mas existe de troncos de árvores e das cabaças. Olha só. Cuité, né? Os coités. Cuité, aquela cabaça redonda que... Eu não conhecia. Você não conhecia? Pé de bola? Não. Quem conhece o coité sabe que para fazer cuias, né? Isso, então exatamente. E aquilo ali dá uma cabaça de abelha fantástica. Tem coité desse tamanho aqui, gente, coisa mais linda do mundo. Então, assim, imagina aquele ali cheio de jataí. Agora eu fico pensando, né? Os portugueses, eles saem lá do outro lado do mar, procurando uma especiaria diferente, aí chega aqui, encontra tudo diferente, depois por cima um mel que não é o que eles têm lá. Porque até o sabor o mel da abelha sem ferrão, ele é diferente do mel da abelha apis. Exatamente. Então, assim, foi um choque de culturas muito grande, a gente sabe disso, né? Mas o que mais me encanta, Tamires, é da gente descobrir que já se tem essa história rica, essa história bonita, e eu vou fazer um convite para uns amigos que são especialistas em abelha sem ferrão, e no dia que eles vierem aqui fazer um pó de mel com a gente, eu quero colocar a Tamires junto com eles para a gente ter um pó de mel bem bacana, porque eles também são muito, eles gostam demais, são apaixonados pelas abelhas sem ferrão, e eles também têm um conhecimento fantástico, tá? Pessoal do Abelhando Mundo Afora, o convite está feito, estou esperando vocês aqui, tá? E a gente está falando muito a respeito de abelha sem ferrão, a gente está falando das abelhas nativas brasileiras, a gente já descobriu que o índio também tinha seu método, também tinha toda uma forma de trabalhar com essas abelhas, né? Diferente do que a gente pensava, não era só extrativismo. E eu quero convidar pessoal para a segunda parte desse pó de mel. Acabou que a gente conversa muito, é um assunto muito interessante, a gente vai entrando em outros temas, né, porque a história é muito rica.
E não deu pra gente entrar na história que é a partir de 1739. A segunda parte começa em 1739. Aí já entra na apicultura, né, Tamires? Aí é quando chegam os portugueses no Brasil, trazendo na caravela... E que não foi de qualquer jeito, né? Assim, ou não foi assim, vou chegar aqui e de repente, pá, abelha. Não foi. A apicultura, ela é uma atividade que ela foi documentada, ela foi autorizada. Exato. Não é isso? Tem toda uma história, a gente vai falar sobre isso. E dessa vez quem vai estar aqui com vocês não vai ser nem eu, vai ser o professor Armindo, porque falou de apicultura já é com o professor Armindo, né? Então, assim, a gente agradece demais o conhecimento e a presença da Tamires aqui, que enriqueceu demais tipo, assim, o conteúdo que ela traz, né? Exatamente. Né? Com a história, com os dados que ela estudou com tanto carinho. E, assim, para quem está interessado em conhecer sobre a abelha, não existe só essa produção que a gente conhece, existe uma história. Mede agora. Até quem é apicultor, e isso é muito importante, a gente sempre fala isso para os alunos nossos, para o aluno prêmio, porque tem aluno, tá, que ele quer aprender a criar abelha. A cabeça dele é assim, eu tenho que criar abelha, quero vender mel, ganhar dinheiro. Mas aí, quando ele chega de frente ao consumidor, aí ele pega um pote bonito desse aqui, e o consumidor pega e fala assim, mas eu queria um mel de abelha Jataí. Esse mel é de Jataí? Se ele não tiver conhecimento, às vezes ele não sabe nem que abelha que é essa. Qual que é a diferença da abelha Jataí para a abelha Apis? Essa abelha que você está... Esse mel seu, ele perde. Então assim, quando a gente só tem condição de entregar conhecimento, de agregar valor ao produto, quando você tem esse conhecimento. Atualmente a gente tem que ter conhecimento para tocar qualquer serviço, né? A sociedade hoje, ela precisa de conhecimento. Não basta só você chegar na pessoa e oferecer para ela 1 litro de mel com sabugo e dizer que ele já está aí. Não, porque assim, as pessoas já têm algum conhecimento com relação às origens, né? E quanto mais conhecimento você demonstra para o seu cliente, mais você consegue fidelizar o cliente ao seu produto. Então assim, aquele que tem o apiário junto com o meliponário, ou aquele que é aluno nosso também, que está assistindo a gente, está ouvindo a gente, e tem seu meliponário, talvez você não soubesse que a história da abelha sem ferrão no Brasil é tão rica. E é possível ter sim as duas espécies, os dois produtos, que só faz agregar cada vez mais ao negócio que você está montando. Então, mais uma vez, obrigado, tá? A parte 2 vem por aí e muito mais conhecimento. Exatamente. Obrigado, Tamires. Obrigado, Pedro. Obrigado, Jande. Pessoal, aquele abraço e a gente espera vocês no próximo Pó de Mel. Até lá. Obrigada.